rapaziada, aqui quem fala é Megabolt, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E com o Hobbit, o pré-release de Hobbit aconteceu nesse final de semana passado, hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. O pré-release do Hobbit acabou de sair, acabou de passar, e já tem o pessoal já montando o deck, já tem algumas coisas mais montadas, digamos assim, mais estabelecidas, e tem bastante carta aí. Eu tô aqui para justamente ajudar vocês a fazer comandantes novos, novos decks novos interessantes. E um dos primeiros que eu comecei a fazer, já estou fazendo há algum tempo o deck, mas é justamente o Thorin, King of Durin's Folk. Ele custa 5 de mana, é um 4/4, um anão nobre. Quando ele ou outro anão que você controla entra, eu crio um tesouro, uma ficha de tesouro. E o segundo, outros anões que você controla ganham +1/+0 para cada artefato ficha que você controla. Esse é um comandante muito interessante, tá? Você cria um tesouro, sendo que ele ou outro anão entra. E, tipo, ele buffa outros anões. Primeira coisa, então, tipo, você já vai... Apesar de ser um Boros, você já vai perceber que ele não vai bater muito como outros comandantes Boros, como, por exemplo, a Arabella, como, por exemplo, a Aurélia, que vão querer justamente muito combate por si só. Batar por dano de comandante com ele não é muito fácil, mas ele buffa todo o resto do board e tem alguns finishers bem interessantes para colocar com ele. Muitos anões muito fortes, vocês agora alguns deles. O deck tem um deck já pronto, sim, dessa vez eu vim com o deck pronto, para explicar para vocês como é que funciona mais ou menos. Primeira coisa, nosso foco aqui é justamente colocar uma quantidade bem grande de anões aqui. Então a gente tem aqui anões já do Hobbit antigo, como por exemplo, cadê? Feeling Killjoy, se eu não me engano. Não, esse aqui já tem outra coisa. Esse aqui, ó, Glowing do anão emissário anão, o dele, que é um do Tales of Middle-earth, que é justamente da Terra-média, do set original do Senhor dos Anéis, que é um tesouro, enfim. Temos alguns anões novos do Hobbit, como o Glowing the Might, que adiciona 2 de mana vermelho na primeira main phase. Tem o Philly, o Pathfinder, que tem uma mecânica nova, que é Storied. Storied, que é historiado. Historiado é uma mecânica nova do Hobbit que basicamente interage com cartas históricas, permanentes históricos, ou seja, artefatos, lendárias ou sagas. No caso do Storage, se você controla 3 ou mais artefatos, lendárias ou sagas, você ganha uma história, uma Enduring Story pelo resto do jogo. E aí, a Storage não faz nada por si só, tá, gente? Isso aqui é um emblema, basicamente. A Enduring Story é um emblema que você ganha, como jogador ganha. E aí, outras cartas, inclusive a maioria das que tem Storage vão ter interação com a Enduring Story, mas a Storage não faz nada por si só, tá, gente? Não é como o Monarca, por exemplo, que você já ganha logo de cara um card toda vez que você vira no final do seu turno, quando você vira um Monarca. Mas, o filho, por exemplo, enquanto você tiver a Enduring Story, as criaturas que você controla, inclui ele e o comandante, vão ser bufadas por +1/+1. Quando ele ou outro anão não ficha que você controla entra, você cria uma ficha de anão 2/2. O que justamente triga o nosso amigo comandante Thorin 2 vezes já. Quando ele entra e quando o Philly entra. Quando o Philly entra, vai criar 2 anões, e quando o outro anão entra, vai criar 2 anões também. Porque o Philly não ficha que você entra, vai criar 2 anões, porque ele vai justamente fazer isso. Temos aqui um do Final Fantasy, especificamente, o Gioth, Rei dos Anões, que permite um lootzinho quando a gente quiser. Gimli, da Caves, cria mais tesouros, para bufar mais ainda o campo. Dory, Better Friends, quando ele entra aqui no tesouro, quando ele tenta atropelar, é só uma cartinha mais de boa para encher a linguiça aqui. Mas a gente tem Dwalin, Weapon Master, que é muito forte, por conta especificamente de... Ele tem o primeiro ataque, tem First Strike, iniciativa, enfim, quando você quiser. Enfim. Ele tem First Strike e quando ele entra ou ataca, coloca um contador de afiação em cada equipamento que eu controlo, e cada contador desse conta em +1/+0 para a criatura equipada, que é muito bom. Daí temos o Bruenor também, do Aventuras do Forgotten Realms,
Cada criatura que você controla ganha mais 1, mais 0 para cada equipamento cada nela. Então tem um subtema de equipamento assim, mas a maioria das coisas é baseada no buff do Thorin. Temos aqui um dos mais importantes do deck, na verdade, é o Bifur, que quando ele entra no ataque eu coloco enquanto eu dou mais um em cada criatura. E também tem Storage. Enquanto eu tiver uma Enduring Story, eu vou... Se uma habilidade com o anão, não que eu controlo, ativa, habilidade que triga, ela vai causar ela vai trigar uma segunda vez, uma vez adicional. Então, por exemplo, o Geração de Tesouro do Thorin é uma habilidade ativa, uma habilidade de trigger. Então ela vai trigar 2 vezes para cada anão, o que é muito forte. E sem falar que... E aí temos a Magda também, que inclusive a Magda que vai ser buffada por isso, criando um tesouro, 2 tesouros para cada anão que é virado. E claro, a Magda, vocês conhecem, provavelmente é muito forte. Ela consegue torturar um artefato, qualquer artefato ou dragão no campo de batalha. E falando em dragões, temos aqui Smaug o Magnífico. Tem Voari Aceleração, Voari Haste, Ímpeto. Quando ele ataca, ele causa dano igual ao número de tesouros que eu controlo a qualquer alvo. Ou seja, pode ser uma boa peça para remover criaturas muito chatas ou justamente dar na cara de alguém se alguém quiser tomar uma lapada. No começo do seu upkeep, cria um tesouro também, vai ajudar o resto do jogo. Temos Thorins, que cria mais tesouros, temos Thorin Matanquim, quando ele entra com equipamento, tem bastante. Mas o maior finish eu acho que isso pode ser o Den. O Den junto com o Thorin's Company Leader, esses dois são muito fortes. Ganhando Double Strike e aumentando o número de tesouros para cada vez que algum anão causa dano a um jogador ou batalha. Dan tem vigilância e haste. Quando ele ataca, ele causa dano igual ao número de anões que eu controlo para cada oponente. Cada oponente. Ele era a minha segunda opção de comandante. Acabou que ficou um pouco menos consistente com ele do que com o Thorin. Então eu resolvi colocar o Thorin mesmo na zona de comando ao invés do Den. Eles têm o mesmo custo, mas o Den acaba sendo um comandante muito mais consistente para paulada, para porrada mesmo, do que o Thorin. Mas o Thorin consegue deixar o deck todo muito mais consistente como um todo. Inclusive o Den. De Sorceries temos Blasphemous Act, Board Wipe, que se você estiver encontrando no Board Wipe sempre é muito bom. Vandal Blast para tirar aqueles artefatos enchendo o saco, às vezes que você quiser limpar o campo de artefato, aquele jogador de artefatos, que no caso geralmente sou eu, destrói cada artefato que você não controla, que é muito bom. Instantâneas. Big Score, um lootzinho, sim, querendo ou não é muito do meu estilo, mas eu crio 2 tesouros também, muito boa por isso. Boros Charme, Flawless Maneuver para poder justamente proteger de Board Wipe. Bilbo's Gambit é uma nova carta, você consegue com mecânica de presente. De novo, retornando os presentes. Eu retorno a spell para a mão do dono. Se eu der de presente um tesouro para alguém, eu consigo fazer com que nenhum jogador possa castar nenhum spell no resto do turno. Ou seja, é uma baita chance de fazer alguém perder um turno inteiro, ou justamente fazer com que você consiga proteger o resto do seu board para justamente castar, atacar com tudo e acabar com o jogo. Chaos Warp e Defect Swatch para poder justamente, enfim, lidar com algumas coisas. Swords of Plowshares também, Path to Exile, eles são muito bons sempre. Vault to Erebor é uma nova instantânea comum. Eu desviro uma criatura que eu controlo, ela ganha mais 2 até o final do turno. Se é um anão, eu coloco um equipamento nela. E aí tem um tutor iluminado para poder procurar um artefato de encantamento, além justamente da Magda, que pode fazer isso. A Magda pode fazer isso, mas esse aqui acaba sendo um pouco mais baratinho. Também pode ser Instant Speed, mas ele é muito mais fácil e bem menos odiado do que a nossa amiga Magda. De artefatos, tem bastante aqui, tá, gente? Tem bastante aqui. Temos desde Geração de Tesouro com a Diamond Pickaxe, temos Proteção com Mithril Coat, Maria Ramp, temos Boros Signet, Arcane Signet, Mindstone, temos Talismã, Patchwork Banner e para os nossos anões. Sorring, Soulguard Lantern, uma carta que eu não costumo colocar em muitos decks, mas devo começar a colocar agora. Quando ele entra, eu exilo uma carta de um cemitério e eu posso sacrificar o artefato para exilar o cemitério de cada oponente. E aí eu consigo ou sacrificar ela, pagando 1 de mana, e comprar uma carta, que pode ser muito útil. Swift Footprints, para proteger algum anão importante. Porkers Goblin Cleaver é uma nova
novo equipamento do Hobbit normal faz com que a criatura equipada ganhe mais 2 e atropelar. E quando ela causa dano de combate a um jogador, tem que ser dano de combate a um jogador, eu escolho um tipo de criatura, crio um tesouro para cada criatura que eu controlo daquele tipo. Anel de Nazan, Martelo de Nazan, muito boa também, Mithril Coat, como falei. Bloodforge Battle Axe é uma bem interessante, porque quando ela causa dano de combate ao jogador, eu crio uma ficha que é cópia. Crio um artefato ficha. Outros anões aqui que eu não falei, por exemplo, temos aqui o meu amiguinho Iron Hills Blacksmith, que quando ele entra ele cria uma ficha de artefato que é um equipamento. Um machadinho, ganha mais 1/0, equipar 2. O Dan Ironfoot também. Ele dá bonus strike para cada criatura equipada quando ele ataca. Que pode ser outra fonte de acabar com o jogo aí. Balin Lord Master é mais uma fonte de burn também, como o Dan, voltando aqui em cima rapidinho. Quando ele é o outro anão controla entra, eu posso descartar minha mão, comprar X cartas, onde X é o número de cartas descartada. Se eu tiver Mithril de Storage, que ele tem Storage, ele vai causar X de dano a cada oponente, onde X é o número de cartas descartadas desse jeito. Só isso. Basicamente, a gente temos aqui algumas coisas, por exemplo, um anel. Um anel é muito forte, o outro Game Changer no deck. River Cleaver, mais geração de tesouro, exceto que dessa vez é baseada na quantidade de dano que você causa ao jogador, ou Planinalta nesse caso. E aí temos alguns outros tutores aqui, por exemplo, Asiriema, já que tem muito, mas muita, vocês viram aqui, tem bastante criatura lendária no deck, então Asiriema ajuda bastante nisso. É tanto uma proteção quanto um tutor para uma criatura lendária. Quando ela entra, eu procuro uma criatura lendária, quando ela tiver 7 ou mais de estação, ela vira um 5/5 com voar, e cada outra criatura lendário que eu controlo vai ganhar indestrutível enquanto estiver virada, ou seja, eu posso bater com elas sem problema, basicamente. Arkenstone também faz a mesma coisa com a sua aventura, Seek the Heart. Ela concede 2 de mana e 1 branco, eu consigo causar uma sorcery que procura uma carta de criatura lendária, coloca na minha mão e depois embaralha. E aí, quando ela estiver no campo, é um artefato de 5 de mana, causa minhas criaturas ganhar mais 1, e no começo do mid-step eu compro uma carta. É basicamente bastante geração de tesouro aqui, bastante geração de token aqui, bastante proteção também, mesmo com o Mithril Coat, com Arkenstone, com Asiriema. Encantamentos, temos uma Unexpected Party, um novo encantamento do Hobbit também. Tem uma aventura criando X anões, custando X2 e branco. X anões 2/2, muito forte. Quando ele entra, eu escolho um tipo de criatura, criaturas que eu controlo do tipo escolhido ganham mais 2/2, é um baita de um buff no mundo. Reforjar, quando ela é um encantamento do próprio Hobbit anterior. Quando ela entra, eu retorno o equipamento do meu cemitério para o campo de batalha. Enquanto for meu turno, eu posso ativar habilidades de equipar, enquanto qualquer hora que eu posso castar uma instantânea. Eu posso pagar 0 ao invés de pagar o custo de equipar no primeiro equipamento do turno. Gleaming Splendor, uma nova carta do Hobbit também, quando é um encantamento mítico, permite justamente que quando o oponente compra uma segunda carta a cada turno, eu crio um tesouro. E eu posso pagar 3 de mana para fazer 2 jogadores alvos, não precisa ser você, mas pode ser você, mas tem que ser você e mais um, se você quiser ser você. Cada um compra uma carta. Land Tax, para poder, vou explicar já por quê, que eu coloquei em Land Tax. E The Misty Mountains Code é uma nova saga aí do Hobbit, uma saga interessante, né? Quando cada um dos capítulos ela cria um tesouro. Depois, se eu controlar 4 ou mais tesouros, eu sacrifico a saga e crio. Se eu fizer, eu crio um dragão 6/6 com voar, uma ficha de dragão 6/6 com voar. De terrenos, temos 38 terrenos. Eu coloquei testar com 36, não deu certo. 37 não deu certo. 38 também quase não deu certo. Estou tendo muito problema com quantidade de terrenos certinha. Enfim. Terrenos, temos aqui os padrões, tipo Battlefield Forge, para poder colocar Entrada virada, Cliff of Retreat, tem Command Tower, temos de mesa. E aí tem algumas interessantes, como Buried Ruin, para sacrificar uma terreno que pode ser sacrificada, entra em pé, depois pagar 2, sacrificar e retornar um artefato do cemitério para a mão. Caverna das Almas, muito forte em qualquer deck tribal, escolhe um tipo quando entra, posso virar ela para pagar incolor ou uma mana de qualquer cor para castar um spell do tipo escolhido, e ela não pode ser anulada, muito forte.
A nova terreno aqui, Dragon Curse Halls, do Hobbit Eternal. Eu posso fazer uma criatura ganhar um tesouro, quando ela causa dano de combate do jogador. Minanã, uma velha carta aí, bem velha. Quando ela entra no campo de batalha, desvirada, que acontece quando eu controlo 3 ou mais outras montanhas, ela cria um anão 1, que já não 1. Elegante Parlor, muito interessante, o que dá um mar exótico. Passagem fabulada, normal assim, só pra buscar umas básicas, tem 8 básicas no deck. Muito interessante, só pra poder ter um controlezinho. Fury Comes Snarl, quando ela entra, enfim, você revela uma da mão e ela entra desvirada. Victory Massive também só entra virada e mais um tipo básico. Iron Hills, uma nova carta também. Eu posso pagar 4 e sacrificar essa terreno para colocar 2 contadores e um anão que eu controlo. E aí, Minas Chief, eu compro uma carta. Minas de Moria também. Minas de Moria, exilo 3 cartas no meu cemitério, crio 2 tesouros. Ambas entram desviradas se eu controlo uma criatura lendária. Pillar Verde Pathway, um terreno para poder flexibilizar. A minha necessidade, boa também em qualquer deck tribal, muito interessante. Não vou falar que é muito forte, mas muito forte essa aqui, mas esse aqui também é útil. Destrói sempre que eu casto uma criatura que do mesmo tipo que o meu comandante. Passagem do Ladino, a criatura não pode ser bloqueada. A cidade de 3 árvores, né? 3 árvores, 3 City. Terreno lendário, que quando ele entra no escolho do tipo de criatura, posso pagar 2 para escolher uma cor e adicionar uma quantidade de mana daquela cor igual ao número de criaturas que eu controlo do tipo escolhido. Treasure Vault cria muito tesouro dependendo do quanto de mana eu tenho. Usa a saga como final. E aí temos a Montanha Solitária, um terreno montanha, muito útil para poder justamente colocar nossa Ninanã no campo de zirada. Ela entra virada a menos que eu controle um equipamento. Posso pagar 4 de mana vermelha e criar um anão. Essa habilidade custa 1 a menos para cada equipamento que eu controlo. Então tem bastante coisa aqui. Bastante sinergia entre os terrenos e os decks do deck. De tokens, cara, tem alguns tokens aqui. Temos um construtozinho, mais um. Não sei onde é que veio isso aqui. Sim, da saga. Temos um machadinho, temos uma cópia, temos o dragão. Isso aqui também serve, tá? Para poder justamente colocar. Também serve para o buff do meu amigo Thorin. Temos anões, tesouros, enfim. Bastante coisa aqui. Poucos tokens, pro tipo que eu costumo colocar. Mas esse deck aqui está firmemente no bracket 3. Bem forte, bem interessante aqui já. Com Crisp Score de 5.94, já está um pouco melhor do que a maioria. Mana value médio está em 2.90. E cara, vou fazer uma demonstraçãozinha aqui para vocês, só para mostrar como é que funciona aqui. Só aqui no Edge Play, com um jogo solo. Escolher aqui o nosso deckzinho aqui, do Thorin. Fazer um Goldfish aqui rapidinho, vai. Rapaz, vou começar ligando já. Aqui subiu um terreno. É aquilo, cara. Dá pra manter? Dá pra manter. Mas é arriscado pra caramba. Eu vou manter. Mas é aquilo. Tá, no primeiro turno, compro uma carta. Coloco uma montanha e passo. Segundo turno, compro uma carta. Coloca ruína, tiro 2, um sinete, passo. Untap, equipe compra. Graças a Deus é outra montanha. Eu tenho uma coisa com 4 de mana aqui. Tenho uma coisa com 3 de mana aqui. Vou pagar 3 de mana para uma River Cleaver. Deixa aqui no canto já. Ferramenta muito útil. Untap, equipe compra. E aí vocês começam a ver o porquê que eu coloquei, por exemplo, uma land text no jogo. Porque não tem muito como colocar nada aqui. Eu vou pagar uma vermelha, vou pagar uma daqui de cada uma. Eu vou colocar o Dance Company, porque esse aqui já é 2. Quando ela entra, eu olho os 4 do topo do meu Grimório. Eu posso revelar uma carta nova também. Eu posso revelar um anão ou equipamento entre elas e colocar na minha mão, colocando o resto no fundo do Grimório. Vou pagar 4 aqui. E rapaz, vai ser isso daqui mesmo, só tem isso. Então vamos ser o Philly and Killy Joyous. Nova carta aí, com haste e vira para adicionar 2 de mana vermelha. Podendo gastar essa carta apenas para castar anões, equipamentos e sagas. Bota para mão. E não tem muito o que fazer, eu vou aqui equipar 3. Então, Untap, equipe compra. E aí temos o
o martelo de Nazan, pago aqui, entra com ele, e aí eu tenho mais 3 de mana, vou equipar isso aqui, ele tem risco, vou pagar 3 aqui, equipar River Cleaver, virar, e quando imagino que vai causar mais 2 de dano, eu vou criar 2 tesouros. Não, pera, ela ganha mais um, vai criar 3 tesouros. Tesouro. E com esses 3 tesouros, eu não vou fazer muita coisa. Vou tentar manter para poder gastar um comandante no próximo turno. Então, até a equipe compra. Não, aqui eu falei, ó. Tem ou pagar 4 mais 1 jogando comandante. Ele entra, eu crio mais um tesouro. E os meus anões ganham mais 3. Mais 3. É isso. E eu vou fazer alguma coisa. Rapaz. Vou pagar isso aqui, mais um tesouro. Vou colocar o Den Ironfoot, criando mais um tesouro e uma ficha de machado. Colocando ela justamente no nosso amigo aqui. Ganha mais 0. E mais 0 do nosso amigo Thorin. Então esse aqui tá ganhando 1, 2, 3, 4. Sim, senhor. Pera, vou fazer conta aqui. Ele é um 3, 3. 1, 2, 3, 4. Tá certo. Então vai ser 7. Você é 1, 2, 3, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4. Eu vou bater com ele aqui. Se conectar, eu crio 7 tesouros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui vocês estão vendo por que esse deck é tão... Porque o que acontece nesse deck, você cria muita mana, primeira coisa, você cria muita mana e cria muito tesouro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 2 isso aqui. Vou isso aqui? Não. Eu quero ficar com esses 2 tesouros aqui por enquanto. Isso, passo o turno. Turno 6 isso já, eu acho que já tá turno 6. Sim, senhor, já tá turno 6, turno 7, untap, epic, compra. Yep. Mas, e aqui eu já consigo fazer o seguinte. Pago 3, 4, 5. Entra com o Den. O outro Den das salões anciões. Den dos salões antigos. Que é nossa primeira fonte de finisher. Ele ganha 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma tesoura. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele ganha 5. Ele ganha 15, 5. Que pode bater, causando mais. Cara, mais 5 de dano em cada oponente. Eu vou bater com ele aqui, vou bater com ele aqui, vou bater com ele aqui. E vou bater com ele aqui, dando double strike para essa criatura aqui, equipada. Inclusive, isso aqui não deu sapada, né? Sapou, acho que não sapou não. Não vou bater com ele também. É o caso do 4 de dano a cada oponente. Ganhou 1, 2, 3. Isso aqui é um. Quanto que você é, meu? Você é um 4-4, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yep. E aí, esse aqui. É, muito forte, cara. Só é um deck que ganha por combate, mas ganha por combate justamente e muita força. E se eu quisesse proteger de um Board Wipe, ainda tinha um Borrow Charm aqui, tinha um Swift Foot Boots para proteger o comandante, tem uma Swords para responder a um exílio, tem um Vault Erebor para poder colocar aqui uma criatura que eu controlo. E é isso, cara. Eu vou. Basicamente é isso. O deck é literalmente só isso. É uma lapada com tribal de anões. E, cara, já está aqui liberado para vocês. Você pode pegar aqui, já tem 50 previews inclusive. Vou colocar no decklist na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like. Valeu, rapaziada, por ter assistido. É isso. Valeu, falou.